Privet, pessoal, bem-vindos a mais um Podkovsky. Agora o nosso Podkovsky de edição número 12. E hoje, nesse Podkovsky, rapaziada, a gente vai estar retratando um pouco da Rússia comunista, pegando um pouco da parte da URSS desde o seu começo até o final dela. E a gente resolveu dividir em alguns Podkovsky nesse daqui, porque já que é um assunto muito interessante e tem muito material para falar, a gente vai dividir em 3 partes, que vai começar com essa, que a gente vai retratar um pouco do início, até mais ou menos na parte da Segunda Guerra Mundial. Em futuros podcasts que a gente vai pegar um podcast muito importante sobre a Guerra Fria. E finalmente a gente vai separar provavelmente em 2 para pegar o final, para ele não ficar muito extenso nem muito confuso, já que são muitos assuntos importantes para retratar, desde o começo das revoluções no início até os avanços militares e também contribuições para a exploração espacial e outros etc. Eu sou o Guilherme. Salve, salve, que é o Catela. Que é o Gabriel e Maia Cochecha Comunista. Tô aprendendo um pouquinho de russo aqui com aqui é cultura, Podkovsky é cultura. Podkovsky é cultura. Só deixar um aviso aqui para quem estiver escutando a gente em outras redes. A gente tá fazendo stream na Twitch enquanto a gente grava. Então, se alguém escutar e interessar e quiser fazer perguntas no próximo Podkovsky, é só entrar aí que a gente vai estar gravando lá ao vivaço. Só pra deixar um adendo mesmo no começo. Só colar na Twitch que a gente vai estar lá. Que é... A Twitch também é Podkovsky, só pra deixar claro. Então, eu vou começar dando início aqui, pessoal. Falar um pouquinho da Rússia na Revolução de 1905 e daí diante. Porque é importante a gente retratar o que estava acontecendo no país antes que eles chegassem nesse estopim que o povo resolveu tomar o poder. Em 1905, a Rússia já estava passando por grandes problemas, principalmente pela desigualdade econômica, porque as pessoas nobres do Império Russo, porque o Império Russo ele era muito poderoso e era muito grande, por conta da extensão do território era muito forte. Só que o poder ficava concentrado basicamente só na uma pequena parcela, que seria a parcela dos nobres. Então a população, que era a maioria, passava fome e sofria com os problemas. E desse ponto em diante, a Rússia começou a sofrer grandes derrotas que impactaram diretamente na sociedade. Derrotas, eu digo, em disputas militares. A que marcou a Revolução de 1905 foi uma revolta, foi uma guerra, que foi a Guerra Russo-Japonesa. A gente retratou um pouco dela aqui num dos podcasts passados, mas eu acho que o Catela pode falar um pouquinho. Você ainda lembra, Catela, sobre a Guerra Russo-Japonesa? Eu lembro que você comentou nos podcasts passados. Sim, é uma grande potência militar, principalmente nessa época da próxima Segunda Guerra Mundial, onde se desenvolveu muito. Então, ele pode parecer pequeno se olha no mapa comparado com a Rússia, muito pequeno, mas ele, militarmente falando, era um país muito forte. Sim, interessante que mesmo o Japão sendo tão pequeno em comparação ao território russo, eles saíram vitoriosos. Lembrando que o Japão teve grandes atuações antes mesmo da Segunda Guerra e durante a Segunda Guerra, sendo que eles eram um dos países que faziam parte do eixo, né? Eu não me confundi não, né? É o eixo, né? O eixo da Primeira Guerra. Isso, na Segunda Guerra foi o... Isso, o eixo que era Alemanha, Itália e Japão. É, certo. Só vai aqui, porque geralmente a gente se confunde com o eixo e a Tríplice Aliada. Tríplice Entente. É. Deu pra entender. Só pra falar um pouco sobre a Guerra Russo-Japonesa, mas não se aprofundando demais, foi uma guerra que aconteceu entre o Império Russo e o Império do Japão, que foi uma disputa para quem conquistaria os territórios da China e da Manchúria. Não sei direito onde fica a Manchúria, mas fica ali por volta do norte da Ásia. Perdão, do leste da Ásia. Manchúria, ela fica tipo do lado da China, um pouco a noroeste do Japão. Uhum. É um território independente ou pertence à China? Atualmente é um território da China. Atualmente é da China, mas tipo, naquela época ainda era dividido. Entendi. E essa disputa aconteceu sobre o governo do Nicolau II, que foi o último czar da dinastia Romanov, porque a gente retratou muito sobre a dinastia Romanov no podcast direcionado a eles, e a Rússia ela cresceu com eles e eles perduraram todos esses anos até chegar aqui no seu término, que foi com o Nicolau II, que ele acabou tendo um fim trágico, mas eu vou citar um pouquinho mais pra frente.
Então, com essa revolta que teve em resposta da guerra russo-japonesa, começou a se intensificar as aglomerações das pessoas, que elas estavam contra, elas estavam reclamando sobre o aumento dos impostos, porque como o país saiu perdendo na guerra, houve, claro, um aumento para repor o exército e as suas percas. E houve o estopim disso foi uma aglomeração popular, um protesto, que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Já é muito famoso esse acontecimento, você consegue ver em vários livros de histórias ou citações em filmes em outros lugares, que aconteceu que quanto manifestantes em São Petersburgo, eles foram fuzilados pela Guarda Imperial, por conta que o Nicolau ele ficou preocupado com as pessoas se aglomerando e subindo aquele desgosto popular pelo o governo, então ele ficou preocupado, e a forma dele repelir as pessoas, em vez dele falar abertamente, procurar uma solução em comum, ele resolveu fuzilar as pessoas, e foi um massacre, então muitas pessoas morreram a isso, e isso foi um dos ápices que marcaram isso. Em 1905 também foi importante que surgiram os sovietes e o Partido Operário Social Democrata Russo, ou só Partido Democrata Russo. Muitas pessoas também têm dúvida do que são os sovietes. Algum de vocês sabem? Não, eu não me lembro das aulas de história, né? Faz tempo que eu não formei. Mesmo nas aulas de história eu também ficava um pouco com dúvida, porque é um termo importante para a Rússia, mas podendo traduzir esse termo seria algo relativamente simples, que seria uma forma de sindicato, poderia se dizer. Seriam os trabalhadores que eles se autorregulariam. Seriam os trabalhadores, basicamente a função teria um sindicato que prezando pelo o bem comum dos outros trabalhadores. Basicamente o que um sindicato atual faz. É, basicamente isso. Vai reivindicar os direitos, vai ver se tá tudo certinho, vai lá, vai conversar com o Sim, proprietário, o dono, pra tentar entrar em acordos e tudo mais. eles poderiam regular o seu próprio trabalho, como se eles fossem seus próprios patrões, ou até mesmo em indústrias, em fábricas, assim, como sendo intermédio com o patrão e a vontade dos outros trabalhadores. E também nessa época, a Rússia não possuía partido. Ele surgiu diante dessa revolta. E diante dessa impopularidade crescente, o Nicolau ele convocou a Duma, que a Duma seria uma forma de uma reunião do poder legislativo, que na verdade servia mais como uma forma de fachada dizendo que o povo teria alguma influência grande no governo, porque o czar ele podia dissolver a Duma quando ele quisesse, e o voto dele era o que comandava no final. E nessa Duma participou grandes nomes, grandes pessoas importantes, inclusive nomes importantes para a Revolução Russa que viria em diante. E isso eu vou citar aqui um pouquinho mais pra frente, na Revolução de 1917. Mas é importante saber que a Duma possuía grandes nomes, mas ela não tinha um poder em si forte, porque era o czar que mandava. Daí em diante passou alguns anos e estourou a Primeira Guerra Mundial na Europa, com o assassinato do Francisco Ferdinando na. Na onde mesmo, rapaziada? Ah, o lugar onde foi? É, que o Francisco Ferdinando morreu. Foi na. Na Áustria. Não, ele era ele era austríaco, mas ele não morreu na Áustria, ele morreu em outro lugar. Ele morreu na Sérvia. Foi um ataque terrorista de um grupo sérvio, que era contra os negócios. Sim, o Mão Negra, só pra deixar claro, mas a gente não tá falando da Sérvia, não é estúdio em Sérvia. Perdão. Mais em diante ao estopim e o surgimento da Primeira Guerra Mundial, países se juntaram, alianças se formaram. De um lado a Tríplice Entente e do outro lado a Tríplice Aliado. Então, Alemanha, Rússia, Itália se juntaram de um lado originalmente. França, Inglaterra, entre outros países, se juntaram de outro, em oposição e começou o conflito armado na Europa. A Rússia, já que não havia passado por tempos bons, estava sofrendo com os problemas só se agravaram, a fome, a pobreza. Então a população começou a pedir a saída da guerra. Lembrando que em 1917 já estava partindo mais para o final da Primeira Guerra Mundial, mas o conflito ainda não havia se decidido, mas já havia passado alguns anos de guerra. E a população começou a pedir e a pressionar o czar para que a Rússia saísse da guerra, porque eles não estavam tendo condições de bancar todo o gasto necessário, porque a guerra dá gastos. Como diria o próprio. Aí, lembrando vocês da aula, o próprio Sun Tzu falando que uma guerra longa é um prejuízo para os dois lados. Então, só para
lembrar das aulas de história com o professor Guilherme. História não, filosofia, perdão. Então, agora partindo para a Revolução de 1917. Essa revolução teve como marco principal foi a remoção do czar Nicolau II. Lembrando que ele não foi morto de imediato, ele foi só removido. E aí começou a surgir disputas dentro do território russo. Essa história aí do Kizar a gente tem em outro podcast, não é? Sim, Não se esque- da dinastia Romanov. Não se esqueçam que temos outros podcasts, vai lá ouvir. Então, para falar sobre a Revolução de 1917, é preciso entender que existiam duas figuras muito importantes, que de um lado eram os mencheviques e de outro lado os bolcheviques, que eles já haviam surgido há algum tempo e eles se consolidaram aí. Os mencheviques, para deixar de uma forma mais rudimentar explicando, eles seriam liderados, não liderados, mas pelo menos a sua cara principal seria um homem chamado Júlio Martov, entre outras pessoas importantes, mas ele seria mais ou menos a cara, que de contraposto tinha os bolcheviques liderados por Vladimir Lenin. A diferença entre os dois é mais uma diferença ideológica de como alcançar o mesmo objetivo. Porque os dois queriam um país mais justo e igualitário, e eles apoiavam o socialismo e o comunismo, inspirados por Karl Marx, etc., e outros pensadores. Já os mencheviques, por Martov, ele falava que quem deveria assumir o poder imediato seria a burguesia, juntamente com o povo, mas em primeira instância a burguesia, para que assim eles regulassem o mercado e assim abaixando o preço dos produtos e construindo a economia do país novamente, que já estava em pedaços por conta dessas disputas. É, uma transição mais lenta, né? Sim, uma revolução mais lenta, que ele queria que as pessoas tomassem o poder de fato décadas depois que o país já tivesse consolidado. Do outro lado seria o que muitas pessoas dizem ser o lado mais radical, que avaliando historicamente assim, podemos tirar essa opinião, seria o lado dos bolcheviques, que liderado por Vladimir Lenin, dizia que as pessoas já deveriam tomar de imediato o poder, não teria esse passo entre a burguesia, as pessoas mesmo trabalhariam com a economia e reconstruiriam o país a partir daí, porque diante de tudo que eles passaram de todos esses anos, eles já estavam meio que impacientes, assim, poderia se dizer. Só que, em primeiro lugar, quem tomou o poder foram os mencheviques. Nesta época, os mencheviques, eles tinham o maior apoio popular. Muitas pessoas acabam se confundindo nisso, porque eles duraram um pouco o seu governo, mas nessa época quem tinha o maior apoio popular eram os mencheviques. Então eles tomaram o poder. Inclusive, tomando o poder, eles ainda conseguiram eleger dois primeiros ministros, que foi um primeiro-ministro que durou um tempo, depois foi sucedido pelo Kerensky. Esse Kerensky, ele participou inclusive da Duma. Ele foi jornalista, ele lutou pela apoiar pela imprensa livre e ele foi o último ministro desse governo provisório russo. Só que as revoltas não pararam porque diante disso não havia tido muitas mudanças em relação e o povo eles queriam uma mudança na hora, eles queriam uma mudança radical na hora, igualando tanto os patrões quanto os operários, eles queriam uma mudança radical na hora, que surtisse efeito imediato, não algo que demoraria décadas para se concretizar. E daí houve uma disputa política importante entre os bolcheviques e os mencheviques, onde os bolcheviques viriam a ganhar essa disputa, inclusive o Kerensky ele foi deportado, tempos depois ele se exilou da Rússia e futuramente viveu nos Estados Unidos e por lá ele escreveu livros e morreu. Isso aí só pra deixar assim por cima mesmo, pra vocês saberem. E houve a Guerra Civil Russa, só passando por cima, que foi logo após a Revolução Bolchevique, que foi o Exército Vermelho, que seria o Exército Comunista, e o Contra-Exército Branco, que seria o Exército Contra-Comunista. Porque alguns países da Europa, vendo que estava expandindo, países capitalistas da Europa, vendo que estava expandindo o comunismo, eles ficaram com medo disso se alastrar pelo mundo todo, então eles estavam apoiando que a monarquia voltasse, que o império voltasse, então eles estavam fornecendo tropas para combater o exército russo, e aí foi marcado pela morte
Nicolau II, que devido a essa pressão, o Exército Vermelho ele resolveu executar, é até trágico, executaram a família inteira, o Nicolau II e suas 4 filhas, incluindo a esposa e os criados, com medo de que eles de alguma forma conseguissem escapar e assim dando mais força a esse movimento. Mas o Exército Vermelho ele saiu vitorioso depois de um tempo e conseguiu assim a Rússia sair da guerra. Daí entra o governo do Lenin. Que o Lenin ele governou por pouco tempo, governou de 1917 a 1927 por aí, que ele viria a morrer futuramente de uma doença. E o governo do Lenin foi marcado por importantes passos, que foi um dos passos importantes foi a concretização da paz com a Alemanha, que o Lenin ele disponibilizou, ele cedeu alguns dos seus territórios para a Alemanha e territórios que a Alemanha haveria perder no final da Primeira Guerra, só para deixar claro. Territórios como a Finlândia e outros territórios também tomaram a sua liberdade, territórios que faziam parte do Império Russo, mas diante da Revolução eles tomaram a sua liberdade, que seria a Estônia, Letônia, Lituânia, a própria Polônia, que ela vai ficar trocando de lado entre a Alemanha e Rússia durante um tempo. E essa parte foi marcada que mesmo que durante o fim da Primeira Guerra, o mundo já temia a ameaça da expansão socialista. Então, os países que eram capitalistas, eles decidiram fazer uma espécie de embargo econômico, poderia-se dizer, que seria não negociar com a Rússia comunista e manter só entre eles. Vocês lembram das aulas de história quando a França aconteceu a mesma coisa, que elas querendo enfraquecer os seus inimigos? Só comentando aí se vocês lembram sobre isso. Sempre tem o pessoal que tenta invadir a Rússia ali principalmente no inverno, eles gostam. Parece que é fetiche. É. Mas o Lenin ele tentou controlar a situação que estava crítica atualmente, por alguns problemas com a produção agrícola, então a fome continuou crescendo, mas houve alguns problemas, mas o Lenin tentou controlar tudo isso. E o final disso tudo foi com a morte de Lenin, que ele chegou a adoecer alguns anos depois. E aí vai entrar essa parte que o Gabriel vai estar entrando agora, que vai ser a parte da disputa entre Stalin e Trotsky. Mas o Lenin, basicamente, ele tentou seguir os ideais deles, que a população queria um governo, um país mais igualitário, mais justo, tentando seguir os ideais comunistas e socialistas de outros pensadores. Só que, infelizmente, ele veio a adoecer e não conseguiu seguir com seus ideais e seus planos. Só lembrando vocês, Lenin morreu, ele teve um AVC, as complicações disso levaram à morte dele. E outra curiosidade, se eu não me engano, o socialismo que tentava implantar na Rússia era um socialismo que o Marx dizia chamado socialismo científico. Só para lembrar vocês que existem dois, tem o socialismo utópico, são outros pensadores. O do Marx é o científico. Só uma curiosidade aí. Então, depois que o Lenin morreu, ficou a dúvida de quem iria assumir o poder. Tinha 2 líderes principais, que eram o Stalin e o Trotsky, e eram as melhores opções pro... do Lenin. Eles eram as melhores opções para assumir. Só que os dois meio que discordavam entre si. Eles possuíam concepções diferentes do socialismo. E isso meio que levou a embate entre eles, porque só um poderia ficar no poder. Stalin, ele tinha o apoio de Zinoviev, que era um importante revolucionário bolchevique, e Kamenev, um dos líderes da facção bolchevique. E com o apoio desses dois, ele conseguiu meio que ganhar a disputa de influência contra o Trotsky. E o Stalin, ele dizia que ele pregava a eliminação dos adversários, tanto da direita quanto da esquerda, para poder ter um governo único e poder governar sem objeções. E ele queria estabelecer na Komintern, que era tipo um grupo meio que uma organização internacional onde os líderes comunistas do mundo se reuniam para discutir coisas. Aí, nessa organização internacional, o Stalin queria incluir mais interesses da União Soviética. O Trotsky, depois de perder na disputa de influência contra o Stalin,
ele é exilado no México e em 1940 ele foi morto por um agente soviético, provavelmente a mando de Stalin. Após Stalin chegar ao poder, ele começou o plano de economia planificada, em 28 mais ou menos, em 1928. O mundo inteiro tava naquela tensão, sabe, de começo da Segunda Guerra, que todo mundo sabe. As coisas não pareciam que tava indo bem. E o Stalin percebeu isso. E assim, ele estabeleceu um comitê estatal de planejamento para conseguir alavancar a industrialização e a produção no país. Porque até aí a Rússia ainda não estava no mesmo nível dos outros países europeus. Em 29 foi estabelecido por esse Comitê Estatal de Planejamento, com base em planos anteriores do próprio Trotsky, um plano de 5 anos, que é famoso até, eu acho, que era dar prioridade à indústria pesada, que fabricaria equipamentos de base e metais, essas coisas bem básicas para a produção, e dar prioridade a ela sobre toda a indústria de bens de consumo. Além disso, ele implantou a coletivização forçada das terras de agricultura, o que é um ponto bem polêmico desse governo comunista. E junto com esse plano de 5 anos, mas a curto prazo, foi estabelecido o plano de 15 anos, a qual os 2 primeiros 5 anos era continuar com o mesmo, e depois, nos últimos 5 anos, mudar completamente o sistema de indústria do país. Com esse plano revolucionário de planejamento da economia, ele conseguiu acabar com a classe burguesa e estabeleceu gulags para exilar os que discordavam ou eram perseguidos ou tinha algum tipo de empecilho ao governo dele. Esses gulags eram meio que campos de concentração, basicamente isolados, onde eles faziam trabalho forçado. Essa história de coletivização forçada das terras na agricultura, o pessoal não gostou muito, principalmente na Ucrânia. E nisso teve revoltas na Ucrânia, só que mesmo assim eles não voltaram atrás. E por conta disso, teve o que chamam de Holodomor, que foi um genocídio ucraniano, mas não causado por um assassinato, tipo dos soldados indo lá e matar, mas foi porque eles morreram de fome mesmo, porque o Estado confiscou as terras. E também nesse plano de planejamento da economia, de aumentar a indústria e essas coisas, eles forçaram demais a sensação de dever de trabalho. Tipo, as pessoas trabalhavam em média de 16 a 18 horas de trabalho e tinha toda aquela propaganda de tipo, trabalhe, sua família está em perigo, essas coisas, sabe? E se estima que de 28 a 32 tenha tido em média de 127 mil mortos por conta dessas políticas. Essas propagandas sempre foram uma marca registrada desse período. Tanto nesse lado da Europa, ou quanto no lado ocidental. Também foi marcado por propagandas, como propagandas em filmes, até surgimento de quadrinhos, os super-heróis que estampavam nas suas roupas a cor da sua nação e etc. Né? O principal momento que teve isso tudo foi ali na Guerra Fria, onde tem aqui justamente, claro, aquela disputa entre comunismo e capitalismo. E vem todas essas propagandas e tudo mais. A gente pode tratar disso mais tarde no podcast parte 2, mas é muito comum, principalmente nessa época, mostrar que o que eu tenho aqui é o melhor. É justamente para mostrar o quão bom eles são, por ele dizer assim. No que deu esse plano de economia intensivamente industrial e forçando as pessoas a trabalhar e tirando as terras e redistribuindo, quer dizer, confiscando completamente pro governo,
e abandonando o NEP, que era a política econômica anterior, que não estava Foi dando fundada certo, pelo Lenin, só pra deixar claro. por isso que eles mudaram. Aí. E também exilando muitas pessoas na Sibéria e em outros gulags. Com todo O esse. próprio Trotsky se exilou, não foi? Ele foi exilado no México. E futuramente assassinado. Dizem por Em soldados. 40 por um agente soviético. E o que deu esse plano de economia foi que no começo da Segunda Guerra a Rússia morreu, obviamente, muita gente por causa dessas políticas, mas eles conseguiram dar uma industrialização no país muito forte e por conta disso eles se tornaram um país militarmente, em questão de produção industrial, muito forte. E agora a gente entra na parte da história onde começa a Alemanha entrar na história um pouco. Vamos falar um pouco do que estava acontecendo antes da guerra, né? A Rússia, como sempre teve aquele negócio da expansão territorial, então ela tinha treta com os outros com alguns países ali perto, principalmente a Finlândia, a Polônia e tudo mais. E com esses negócios grandes expurgos que estavam acontecendo ali, né, principalmente das oposições e tudo mais, então você elimina a oposição e tudo mais, foi se desenvolvendo aos poucos ali ela foi saindo desses conflitos, né, Finlândia, Polônia e tudo mais, foi acontecendo esses expurgos. Só que isso estava deixando a defesa da Rússia num estado meio crítico, por dizer assim. E a Rússia, no começo da guerra, ela não entrou no começo da guerra, ela entrou um pouco depois. Ela inicialmente se aliou ao eixo, ela fez um acordo com a Alemanha, mas é aquele acordo que você olha e você sabe que ele não vai se manter. Interessante apontar que a Rússia, durante as duas guerras, se aliaram ao lado da Alemanha, porque igual no primeiro, igual na segunda, ela se aliou, igual você vai falar agora sobre esse acordo, que era mais um pacto, assinado que nenhum dos países iriam se atacar, mas a Rússia, durante as duas guerras, se aliaram primeiramente a um lado, e depois ou saíram ou mudaram de lado. E só para lembrar, a Rússia não é a primeira vez que faz esse tipo de acordo. Eu não sei se vocês já ouviram o outro Podkovsky, quando teve a guerra com Napoleão, se eu não me engano, fizeram o mesmo tipo de acordo. Eu acho que quem estava no poder, quem era o rei, era Alexandre II ou Alexandre I, eu não lembro. Creio que foi o Alexandre I. Ele houve esse mesmo tipo de acordo, aquele acordo que você faz, mas você sabe que ele não vai durar, porque um dos lados está querendo alguma coisa. E aqui está a mesma situação. O Hitler viu que estava com a defesa meio frágil e ele parou e falou: eu posso me aproveitar disso. Só que nem ele nem o Stalin queriam um confronto imediato. Até o Stalin tinha um negócio por trás de também enfrentar ali, né, a Alemanha. Aí o que o Hitler fez? Para ele não ter problemas dos dois lados das frentes, né? Que tinha a frente oriental, que é aquela ali que vai em direção à Rússia, e tem a frente ocidental. A frente ocidental que estava atacando ali a França, tinha invadido a França, estava atacando a Inglaterra, o Reino Unido, estava atacando o pessoal ali. Ele se concentrou no fronte ocidental antes de ir para atacar a União Soviética. Porque senão isso podia causar problemas para ele depois, problemas militares, né? Ele acaba sendo invadido e ele acaba caindo. E também antes disso eles tinham dividido a Polônia, não era? Isso, o começo da guerra foi a invasão como começou a Segunda Guerra? Foi a Alemanha invadindo a Polônia. Aí, eles invadiram tudo. E a Rússia tinha, depois que fez o acordo, eles tinham os interesses ali. Né? Tinham interesse em alguns territórios ali, principalmente ali na Estônia, na Letônia, na Lituânia, na própria Finlândia e na Moldávia. As nações bálticas, né? Em geral, Letônia, Lituânia, Estônia. Mais ou menos esses territórios que fazem parte da União Soviética. Eles tinham interesse naqueles territórios ali. Ressaltando que eles fizeram parte, só que eles tinham sua independência, porque eles já fizeram parte, já integraram o Império Russo, mas Polônia e esses países, eles já vinham tomar a sua independência, só ressaltando isso.
Então, foi formada essa aliança, mas é uma aliança que não ia durar muito. Era nítido, não nítido, mas dava pra saber que alguma hora essa Destinado a aliança cair. ia cair. Não tinha muito o que fazer. Quando a União Soviética entra na guerra, é chamada de a Grande Guerra Patriótica, que é o período, né? Esse negócio, né, a participação da União Soviética na Segunda Guerra é conhecido como a Grande Guerra Patriótica. Que daí são os soviéticos, isso foi de 41 a 45, que é quando os soviéticos vão e combatem as forças da Alemanha nazista que invadiram. Eles foram ao lado da Tríplice Entente, né? Que era Reino Unido, França e os Estados Unidos. Depois, não sei se eu lembro, eu acho que tinha outro país, não me lembro. E daí, com a União Soviética entrando nesse conflito, a Alemanha nazista invade. Vai lá e invade o território da União Soviética. Flashbacks. E os soldados alemães eles eram muito bons. E principalmente eles estavam confiantes, porque eles tinham muitas vitórias nas frentes ocidental e oriental. E eles tiveram muitas vitórias esmagadoras ali. Eram vitórias que eles ganhavam com sobras, por dizer assim, às vezes. E tudo mais. Só que a União Soviética ela é uma união de várias nações. Então, tendo essas várias nações unidas e o sucesso das estratégias do Exército Vermelho, os alemães eles tiveram que recuar. Eles tiveram que recuar na posição deles, até eles serem derrotados lá na Alemanha. Então eles foram recuando de pouquinho em pouquinho. Principalmente aquela não sei se vocês conhecem a estratégia dos russos, uma estratégia comum, que é da a Terra Devastada, eu acho, não sei se é esse o nome, que por onde eles vão recuando para dentro do país, só que eles vão destruindo tudo que sobrou. Então não tem como os inimigos se aproveitarem do que sobrou no território e tudo mais, não sei o que. Então, por causa dessas estratégias e tudo mais, o exército alemão foi sendo derrotado de pouco em pouco quando tentou invadir a União Soviética, que foi justamente no inverno. Então, por que todo mundo gosta de invadir a União Soviética no inverno? Não tem muito sentido nisso. Posso fazer uma pausa para uma mensagem filosófica? Aquele momento de pausa filosófica. Imagine, a Rússia... Posso fazer uma citação Vai, por um faça. momento? Dizem que para olhar para o futuro, basta olhar para o passado. Porque aí a história se repetindo mais uma vez. Aconteceu uma vez com Napoleão, Hitler foi lá e perdeu da mesma forma. A história não se repete, mas ela ocasionalmente rima. Ela ocasionalmente rima, ela ocasionalmente vai rimar, vai acontecer coisas muito parecidas. A Alemanha, ela estava confiante de que ela podia ganhar. A Alemanha estava com muitas vitórias, então tipo, ela foi pra frente, foi pra cima. Mas Só que aquela antiga tática dela, né, da Guerra Relâmpago, que deu certo de forma assustadora na França, que eles conseguiram conquistar a França, eu Sim. creio que em menos de um mês a França já era sob domínio e já chegaram a Paris. Não deu certo. Atacavam Londres com ataques de bombardeio e tudo mais, só que na Rússia era diferente, a estratégia foi diferente, então eles não conseguiram fazer a mesma coisa. E aos poucos isso foi enfraquecendo o exército alemão. Sem contar que eles morreram, a maior parte por fome e por frio, não foi nem tanto pelo conflito armado. Não foi muito pelo conflito, foi muito por causa da devastação que ficou nos lugares e das condições que não permitiam que os soldados conseguissem se manter vivos. Desleixo e egocentrismo de Hitler, culpa disso. Durante esse tempo que a Rússia participou da guerra, o Exército Vermelho ele libertou vários países do leste europeu da ocupação nazista. Não sei se vocês sabem, mas foram os soviéticos que libertaram Auschwitz. Eles foram lá na Áustria e libertaram os judeus de Auschwitz. Se não me engano, foram os soviéticos que fizeram isso. Inclusive, há muitas imagens dos judeus sendo libertados e encontrando com soldados russos, que eles logo trouxeram alimentos, roupas, porque eles estavam realmente morrendo de desnutrição lá. Também no meio dessa invasão teve um ponto de tensão muito popular na Segunda Guerra aí, Stalingrado. Foi em Stalingrado que houve ali a grande derrota da Alemanha e culminou no começo do fracasso do avanço alemão. Foi justamente na Batalha de Stalingrado e depois na Batalha de Kursk. O Guilherme tratou dessa batalha lá no podcast. Uma das maiores batalhas que envolveram tanques blindados
foi, se não me engano, a maior, ou se não uma das maiores. E foi nisso que culminou o começo de toda a derrota alemã. Os alemães eles chegaram na Rússia até Stalingrado, que hoje, se não me engano, é a cidade de Belgorod. Se não me engano é Volgogrado, não é? Eu acho que Novgorod, eu não sei o nome. É Volgogrado, não é? Eu não sei, eu sei que Leningrado era. Acho que é a antiga São Petersburgo. Eu sei que eles chegaram até Stalingrado. E parou ali. Inclusive, eu recomendo vocês pesquisarem, que é muito interessante sobre a libertação do Exército Vermelho em Auschwitz, por conta que foram feitos mais propaganda em cima disso, para ressaltar o Exército Vermelho, mas sem contar que foi um marco muito importante no geral da história da guerra em si. Durante a guerra, a Rússia foi o país que mais perdeu gente. Eles perderam em torno de 27 milhões de pessoas. Apesar de eles terem eles terem uma boa participação até, eles foram os que mais perderam. Muito por causa das condições e tudo mais. Também eles foram os primeiros a chegar em Berlim, não é? Sim, foram um dos primeiros a chegarem em Berlim. Importante ressaltar a importância do exército russo, porque diferente dos americanos, que só entraram na guerra no dia D, invadindo, eu esqueci o nome da região da França, a Rússia já estava na guerra há um bom tempo e o território é deles, né? Então, E não foi só isso. Apesar das perdas, eles ganharam muito território, muita influência política. Eles anexaram mais de 500 mil quilômetros quadrados de território. E isso é você exercer politicamente a sua influência ali, né? basicamente eles haviam recuado e no futuro eles conseguiram adquirir mais do que eles já haviam tido. Dividiram Berlim pela metade ali depois. Sim, depois eles dividem não só a Alemanha, mas a própria Berlim, que ficava na parte da Alemanha Oriental, que seria a Alemanha comandada pelos comunistas, né, pela União Soviética, mas a própria Berlim era dividida em dois, que inclusive gerou... Berlim, que era o símbolo da disputa capitalista contra socialista. O principal símbolo era justamente o Muro de Berlim. A gente pode tratar disso depois, quem entra lá depois da guerra. Mas a guerra foi mais ou menos nesse período, foi mais ou menos acontecendo desse jeito. A Rússia, ela teve muitas perdas, mas ela teve muitas batalhas que ajudaram na queda da Alemanha. Ela tinha, né, como eu falei, ela tinha aquela aliança, mas que era claro que ela ia acabar sendo desfeita. Eles invadiram Berlim, eles conseguiram invadiram Auschwitz, libertaram os judeus, ganharam território e eles ganharam influência. Mas como nem tudo são flores, né? Eles ganharam muita influência em relação por onde eles passavam, né? E logo depois disso vem os períodos de reconstrução e vai começar a vir a Guerra Fria, que a gente vai tratar no outro podcast. O Dia da Vitória é uma comemoração grande lá, não é? Sim, sim. Na Europa, em geral, é uma comemoração muito grande. Porém, aqui no Ocidente, por conta de toda a influência americana, é difícil pessoas que relembrem a importância da Rússia, que provavelmente foi o principal exército que conseguiu libertar a Europa das mãos nazistas, né? Mas é difícil a gente aqui ter consciência disso. Aí, ó. Mais curiosidades pra gente aqui no Podkovsky. Passando aqui pra vocês sobre informações sobre história. Esse Podkovsky foi mais longo. A tendência desses próximos Podkovsky, principalmente a parte 2, também vai ser bastante longa, que é a parte da Guerra Fria. A Guerra Fria foi o período... o período do confronto. É o período onde tem capitalismo versus socialismo. Quem domina o mundo. Todos já sabemos qual foi o resultado. Mas ali você vê o quanto que naquele período houve ao mesmo tempo um crescimento, um desenvolvimento de conhecimento, uma disputa e quase o surgimento de uma terceira guerra. Sim, foi uma época complicada por conta que com o regime totalitário que era na Rússia, que apesar de comunista, a igualdade ainda não havia mudado muito. Você pode pesquisar que os nobres da época comunista, eles que possuíam grandes terras, e mesmo com a revolução, continuou sendo assim. Então, apesar do que foi dito, não estava realmente acontecendo. Então é interessante até no próximo podcast a gente debater um pouco de como será que seria se o Lenin não tivesse morrido e continuasse como líder da URSS, ao invés de Stalin, isso. ou até mesmo Trotsky, que você pode ver que são duas vertentes bem diferentes.
Um é bem radical e o outro é bem de uma forma mais pacífica, né? Sim, é uma boa questão perguntar isso, porque entra naquelas teorias de que a gente. E se? E é bom pensar nisso, por causa justamente dessa parte das ideias diferentes deles. O Lenin era um bom líder, ele era aquela pessoa que tomava um passo para trás antes de dar passos para frente. Então, ele tinha a ideia muito clara do que ele queria, e o Stalin também, só que as ideias eram diferentes, com objetivos diferentes, só que passavam como se fosse a mesma. Uhum. Ele seria como se fosse uma parte cinza, né? Misturado com o branco de Trotsky e a parte mais escura de Stalin. Assim, podia dizer que ele fosse mais um cinza, um equilíbrio, assim, por conta que tanto Stalin quanto Trotsky estavam sobre o comando de Lenin. E ambos tinham opiniões bem diferentes. E ambos seguiam Lenin. Então dava pra ver que ele tinha uma boa noção dos dois lados. Então quando o Lenin faleceu, acabou que um dos lados foi superior ao outro. E daí sucedeu os próximos eventos. Mas é, só suposição. Podia acontecer que o Lenin, o Exército Vermelho, não tivesse chegado a Berlim, não tivesse libertado Auschwitz. Podia acontecer muita coisa. A Alemanha podia ter governado a Europa. É, não dá pra saber. Ninguém sabe, isso só a história poderia nos dizer. Eu creio que seja isso o podcast de hoje. Foi um pouco mais longo do que o normal. Bem longo. Porque tem muita coisa pra falar. A União Soviética é muito grande, a história. É por isso que a gente dividiu em duas partes, mas mesmo assim elas vão ficar longas. Isso porque entre elas nós vamos falar um pouco do que de Chernobyl. O próximo podcast a gente vai falar sobre Chernobyl, o que foi esse caso, onde fica, como que era e como que aconteceu tudo aquilo e tudo mais. E aí a gente vai falar no geral assim. E como que tá hoje em dia, né? Porque até hoje a cidade sofre as consequências. Então no próximo podcast estaremos trazendo essa curiosidade para vocês no podcast de história aqui. Uhum. Trazer algumas recomendações de documentários que vocês podem estar assistindo de Chernobyl. Séries, filmes, tem muitas coisas interessantes. Artigos, livros. E é isso, o podcast de hoje, rapaziada. Obrigado pela atenção. A gente vai estar lançando semana que vem também, com live e tudo. A gente está anunciando no Instagram, no nosso Instagram do projeto. Qualquer dúvida, quem estiver ouvindo pelo Spotify e YouTube, apareça nas lives, nós vamos estar divulgando nossas redes sociais. Apareçam na live, façam perguntas que a gente responde durante a live mesmo. E é isso. Obrigado pela atenção. E só pra falar que a gente também tem outro podcast, que é o Greencast, que é o podcast que fala sobre sustentabilidade, que é de outro projeto voluntário nosso, que é o Future Seeds, que trata sobre o mesmo assunto. E lá a gente dá algumas dicas e também informações sobre um mundo sustentável e formas mais ecologicamente corretas de plantio e outras coisas. E é muito interessante, porque é um tema muito atual e faz parte do nosso dia a dia, já que o mundo passa por problemas de poluição e efeito estufa e aquecimento global. E agradeço, rapaziada, pelo podcast de hoje. Qualquer dúvida, curiosidade, sugestão, pode entrar em contato que a gente aceita de bom grado. Manda no Instagram, manda no comentário do YouTube que a gente vai estar postando lá e só mandar, a gente responde numa boa, e lembrando, a gente não sabe tudo, então qualquer erro nos corrija, por favor. E é isso. Das vidânia, pessoal. Das vidânia, até mais.